Olá, boas-vindas a todo o público da TV 247. Essa é uma entrevista especial com Rui Costa Pimenta, presidente do PCO, e a gente vai debater um tema muito importante, que é o tema da democracia. Rui, tudo bem com você? Tudo tranquilo, e você? Na verdade, da democracia, da ditadura da burguesia e da ditadura do proletariado, como a gente falou na semana passada, na última entrevista. Rui, eu queria começar essa conversa com você com uma declaração do Donald Trump, né? Dias atrás, ele concedeu uma entrevista à televisão e falou o seguinte: olha, eu não sei se eu devo aplicar a Constituição, não. E eu não sei se todas as pessoas aqui deveriam ter direito aos direitos constitucionais. Claramente, quer dizer, nos Estados Unidos vai se explicitando a ideia de que a democracia não é propriamente uma democracia, pelo menos como as pessoas conheciam antes, e vai se tornando cada vez mais parecida com o regime autoritário, autocrático. Estão caindo, na verdade, as máscaras dessa democracia liberal. De muito tempo para cá, algumas pessoas já vinham dizendo, alguns pensadores, que o capitalismo estava se tornando incompatível com a ideia de democracia, né? E eu queria começar te pedindo uma reflexão sobre isso. A democracia era uma fantasia, a democracia no capitalismo liberal, ou ela já existiu de uma maneira mais plena? Não era uma fantasia. É um regime que a burguesia criou que permitia a ela governar como classe, né? Se a gente pegar a história da coisa, não sei se... Acho que vale a pena pegar um pouco a história, né? Vamos lá. Nós vamos ver o seguinte, que quando na França o imperador Napoleão III dá o golpe de Estado, né? Marx mostra que a burguesia ela preferia abrir mão da democracia, que era o meio natural de governo dela, para ter um regime mais confiável, mais estável, né? Ele mostra que aquele já foi o primeiro sinal do esgotamento da democracia, né? Uhum. Isso é de 1851, o golpe, se não me engano, 51, 52. Quer dizer, você teria aí muito pouco tempo de democracia, para falar a verdade, e já estava se esgotando completamente. Bom, o regime parlamentar que se estabelece, ele já não é totalmente democrático, depois da queda do Terceiro Império na França, né? Ele já é uma democracia com uma série de restrições. A burguesia procura engessar o regime, porque ela percebe que esse regime não é ele dá muito... Totalmente controlável, né? Totalmente controlável, dá muita margem para a oposição da classe operária, das outras classes sociais. Mas nós vamos ter um parlamentarismo estável, né? Vai ser a tônica do final da segunda metade, digamos assim, do último quarto do século XIX, até mais ou menos a crise de 29, né? O parlamentarismo. Inclusive, nós vamos ter aqui arremedo de parlamentarismo no Brasil, na República Velha, né? Quer dizer, você vê que havia todo aquele, né? Toda aquela ideia de que o parlamentarismo era o regime ideal. Depois da crise de 1929, a burguesia percebe que as contradições sociais são muito agudas e que o parlamentarismo não dá conta, a democracia não dá conta, né? Trotsky ele faz uma comparação interessante falando sobre democracia, que é o seguinte: ele fala que a democracia é como um sistema de fusíveis e uma rede elétrica. Quer dizer, quando você tem uma sobrecarga de determinado tamanho, você queima o fusível ou você desliga o disjuntor, né, mais modernamente, mas você não queima toda a rede elétrica. Quer dizer, é um sistema de seguro. É como uma válvula de pressão. Ele deixa escapar a pressão sem destruir o mecanismo, né? Agora, quando essa pressão, quando essa corrente elétrica da luta de classes se transforma numa coisa muito intensa, esse sistema não funciona mais, ele entra em colapso. E a partir de 1929, o que a gente vê é que a quase totalidade dos países desenvolvidos envereda pelo fascismo. Uhum. Não enveredaram pelo fascismo é porque a classe operária opôs uma resistência muito dura.
É o caso da Inglaterra, por exemplo. A Inglaterra teve um movimento fascista muito grande. Tá? Só que esse movimento fascista ele foi atacar o movimento operário e ele recebeu uma resposta muito dura. O movimento operário inglês praticamente quase linchou os fascistas. Uhum. A polícia teve que sair em defesa dos fascistas, os operários bateram na polícia também. Então eles perceberam que o fascismo era inviável para controlar o movimento operário britânico. Mas você vê França, Itália, todos os países europeus, né, Espanha, Portugal, Alemanha, tudo fascismo. Então, isso daí foi o declínio da democracia. Esse fascismo ele foi precedido pelo endurecimento dos regimes. uhum. Por exemplo, os últimos governos alemães, antes da subida do Hitler, eles são governos muito autoritários. Tá? Então, quer dizer, como tudo Ali na República de Weimar, Rui, porque muita gente tem a ideia de que a República de Weimar foi um período extremamente liberal, por exemplo. Sim, é verdade, foi muito liberal, teve muitas contradições e muitas crises, né, que normalmente as pessoas não estudam esses detalhes. Teve tentativa de golpe de Estado, teve um monte de problemas. Mas foi bastante liberal, até 1929. A partir daí, a social-democracia é alijada do governo, os partidos conservadores tomam conta e começam a endurecer o regime para tentar controlar, né, a polarização política extrema que o país vive. Eles só vão conseguir controlar com a subida do Hitler ao poder, efetivamente. Mas eles preparam. Quer dizer, a supressão da democracia, de determinados aspectos da democracia, ela veio antes do fascismo. Né? Bom, aí vem a guerra, né? Segunda Guerra Mundial, e a democracia liberal, que estava morta em 1929, ela parece renascer no mundo. Né? Tem todo aquele negócio da luta contra o fascismo e tal, que é feito em nome da democracia. Aí voltam a se estabelecer os regimes parlamentares. São muito precários esses regimes. Você vê, nos Estados Unidos a gente tem o macartismo, que é uma ditadura brutal. Né? Em outros países, houve tentativa, inclusive, de golpe de Estado fascista. Itália, por exemplo, Alemanha. E o fascismo continuou na Espanha e Portugal. Quer dizer, essa segunda onda democrática ela é bem relativa, né? E aí nós temos a situação que é o seguinte: se nos Estados Unidos ele mantiver uma aparência democrática, na Europa e tudo mais, no resto do mundo é só golpe de Estado e ditadura. Quer dizer, que a democracia era meio que uma ilha, né, no mundo. Não é que o período fosse realmente democrático. Então, Rui, mas as pessoas mais jovens, elas têm a impressão de que esse período fascista, né, foi um acidente histórico, e aí a humanidade tomou consciência, e depois da Segunda Guerra Mundial, a democracia chegou para valer, estava implantada, é só melhoria, é só progresso. Né? Ninguém imaginava, quer dizer, que haveria, vamos dizer assim, quer dizer, que o capitalismo voltaria aos anos 30. Né? Porque, pelo que você está dizendo, a democracia ela só existe quando as condições permitem. Ela é um sistema de fachada, né? Se eu não estou enganado. Explica então para a gente aí. Não, é um sistema de abundância. Se você não tem dinheiro para você, como é que se diz, amortecer o conflito social, você não vai conseguir ter nenhuma democracia. Né? Ou seja, só funciona na abundância, é isso? Funciona na abundância. E mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, a maioria dos países do mundo viveu ditaduras muito sanguinárias, impostas pelos regimes ditos democráticos, o regime socialista. Vários líderes políticos foram eleitos democraticamente, foram assassinados, foram derrubados. Né? É um show de horrores. O Brasil não temos 64, nós temos golpe em 54 e nós temos golpe em 64. Nós tivemos 21 anos de ditadura na época dita democrática. Né? Aí nós temos essa época pós-Segunda Guerra Mundial, acho que a gente teria que dividir ela em duas partes. Até 74 e antes de 74. Antes de 74, essa democracia, né, periclitante nos países envolvidos e ditadura no resto. Em 74, as ditaduras começam a cair.
E aí há um esforço da burguesia de criar um regime de colaboração de classes, né, que vai ser implantado em todos os lugares, e no Brasil também. Em 74 começa o governo Geisel com a política de distensão, que vai depois se transformar em política de abertura democrática. Tá? E a partir daí você tem essa onda democrática no mundo, que é uma onda muito precária, né? Mas que foi possível de se fazer porque houve uma colaboração muito grande da esquerda mundial. Né? Você vê, por exemplo, África do Sul. A África do Sul chegou tardiamente nessa crise da ditadura. Mas a democracia na África do Sul só foi possível por causa da colaboração do Congresso Nacional Africano do Mandela. Se ele não tivesse colaborado, a África do Sul ia para uma guerra civil. Tá? Em geral, essa foi a tônica. E esse período democrático, de 74 até agora, vamos supor, 50 anos aproximadamente, ele está no fim, visivelmente. Ele se esgotou. Né? O que está acontecendo em todos os países, que é, por exemplo, o trumpismo com esse discurso, eu não vi o discurso do Trump, mas me parece natural que você falou Foi uma entrevista à televisão em que ele falou que ele não sabe se todo mundo tem direito aos direitos democráticos, basicamente. Mostra que ele não consegue governar sob a democracia, mas os outros também não conseguem. Tiraram ele da eleição, fizeram um monte de coisa. É um sinal claro do esgotamento da democracia imperialista. Né? No Brasil, isso que o STF está fazendo é um sinal do esgotamento da democracia. É a política. No começo dessa trajetória aqui, o pessoal falava da frase do Popper, né? É preciso, não se pode ser tolerante com os intolerantes, né? Isso aí digamos assim, é o grito de guerra da democracia se cortando o próprio pescoço. O Rui, se a democracia está se esgotando, a gente pode falar então em ditadura da burguesia? Aqui do ponto de vista geral, né? Claro que cada um vai ver isso daí de acordo com uma determinada doutrina, né? Eu acho que a única doutrina sólida mesmo é o marxismo sobre isso. O marxismo mostra o seguinte: o Estado é um Estado de classe. Se ele é um Estado de classe, ele é uma ditadura da classe que domina o Estado. Nunca existiu um Estado neutro. Né? O que as pessoas poderiam considerar como Estado neutro seria o Estado democrático, mas o Estado democrático não é neutro, é da burguesia. E, portanto, é uma ditadura da burguesia. Essa ditadura social da burguesia, ela pode assumir a forma de ditadura, como ela pode assumir a forma de democracia representativa. A burguesia é capaz de trabalhar com essas duas opções. Né? Então, quer dizer, o Estado é um Estado burguês no capitalismo. Uma vez que você tem capitalismo, o Estado está ali para defender a propriedade privada. Mas uma democracia representativa com vários controles, né? Quer dizer, ela é tão melhor para a classe dominante quanto mais controlável ela for, né? Como sistema. E aí, então, quer dizer, vamos chegar no tema da chamada ditadura do proletariado, né? Porque, por exemplo, a gente olha hoje, Rui, Estados Unidos colapsando, né, o seu regime publicamente com o Trump. E você olha para a China, que está despontando como maior economia do mundo, socialismo com características chinesas, do ponto de vista político, eles se assumem como uma ditadura do proletariado, né, que é uma coisa que pode assustar. Uma ditadura do proletariado que tem como, vamos dizer assim, o seu pilar o Partido Comunista Chinês. Né? Então, eu queria te pedir para trazer para o público, conceitualmente, como surgiu e como se desenvolveu esse conceito da ditadura do proletariado. Pois não. Bom, o marxismo, que é quem elaborou o conceito de ditadura do proletariado, ele se baseia sempre na experiência histórica. E qual é a experiência histórica que mostrou a necessidade da ditadura revolucionária? É a França, da Revolução Francesa, de 1789. O governo do Comitê de Salvação Pública, dirigido por Robespierre. Quer dizer, a luta de classes ela chega a um ponto tão agudo que torna-se necessário uma ditadura.
não há um terreno comum entre duas facções, digamos assim, da sociedade para que haja qualquer tipo de entendimento que daria lugar a um regime de leis e direito. Né? No caso francês é muito não tem, vamos dizer assim, uma passagem negociada, né, de uma situação a outra. Né? Não tem, porque a luta é muito intensa. Né? E o caso francês ele é exemplar. Por quê? Porque todos os que impuseram a ditadura revolucionária, eles eram verdadeiros democratas. Né? E eles falam muito claramente isso. Né? Robespierre fala: nós estamos numa situação em que, para defender a Constituição, é preciso governar à margem da Constituição. Ele deixa isso claro. Quer dizer, você tem que esmagar os inimigos da democracia, né, do povo, para poder estabelecer, né, o império da Constituição. Eles são muito honestos e muito claros nisso. Então, quer dizer, verdadeiros democratas, o setor mais radical dos democratas que elaboram uma Constituição, eles, por exemplo, eles estabelecem pela primeira vez, eu acho que na história do mundo, o voto universal. Né? Foi a esquerda da Revolução Francesa que estabeleceu. Eles acabam com a escravidão, que depois Napoleão vai restabelecer. Então, eles eram verdadeiros democratas. E, por isso, a defesa da ditadura aparece claramente como um recurso, né? Não como uma ideologia ditatorial. Né? Então, Marx tomou essa experiência e ele tem uma carta muito interessante onde ele fala o seguinte, né? Ele fala para uma pessoa, falou: quero esclarecer o seguinte, não fui eu que inventei a noção das classes sociais, e nem mesmo da luta entre elas. Ele fala, isso aí foi feito pelos historiadores franceses da época da época que veio depois de Napoleão, escapou o termo agora. Ele falou, a minha contribuição é a seguinte, dizer que a luta de classes moderna é a luta da classe operária contra a burguesia e que essa luta conduz inevitavelmente à ditadura do proletariado. Né? Então, você vê, né? Ele estabeleceu que a luta de classes vai chegar num ponto tão intenso que você vai ter ou fascismo, ele não falou isso, né? Mas nós podemos acrescentar, ou você vai ter, para a vitória da Revolução, a ditadura do proletariado. Agora, tem uma coisa que a gente precisa esclarecer, que é o seguinte, a ditadura do proletariado ela pode ser vista sob dois aspectos diferentes, como um regime social ou como um regime político. Então, por exemplo, se você tem, né, um Estado onde é a classe operária que manda, você tem a ditadura do proletariado. Mesmo que esse Estado ele tenha leis, ele tenha Estado de Direito, ele tenha instituições representativas e tudo mais. Então, Rui, mas olha só, isso que você falou, quer dizer, se nesse Estado é a classe operária quem manda, é a ditadura do proletariado, por que não chamar isso de democracia? Ou de uma, por exemplo, de um sistema da maioria? Não, nós podemos chamar de democracia. Né? Lenin falou, a ditadura do proletariado é a democracia socialista, a democracia real, né? Que coloca os direitos reais das pessoas em prática. Ele falou isso aí. É que no marxismo, como o marxismo é uma doutrina que se pretende científica, o marxismo não usa de eufemismos. Né? Uma coisa é você fazer uma propaganda. Né? Você pode falar, vamos estabelecer aqui a verdadeira democracia, que é a democracia do povo, sem os capitalistas, sem os patrões. Você não precisa falar em ditadura. Não pode falar numa democracia popular, por exemplo? Pode. Isso que você está dizendo? Mas um partido político que defenda essa tese, ele tem que ter consciência do que realmente está em jogo. Por isso a expressão ditadura do proletariado como conceito. Né? Ninguém vai sair por aí fazendo uma campanha, por exemplo, pela ditadura do proletariado. Ninguém nunca fez isso. Né? Não é normal, não vai ser bem entendido.
Mas, por exemplo, para o setor consciente, você tem que dizer, o que nós queremos aqui é impor a ditadura da classe operária. Porque a ditadura da classe operária, no momento da revolução, ela vai ser uma ditadura e ela tende a ser uma das ditaduras mais enérgicas que a gente já viu. Entendo. E como é que, por exemplo, esse conceito foi evoluindo, vamos dizer assim, pelos grandes pensadores marxistas, né? Marx, Lenin, Rosa Luxemburgo, quer dizer, não sei se você chegou a estudar fundo aí esse conceito na doutrina. Eu conheço bem. Eu estudei bastante isso. Não, há uma unanimidade entre os marxistas. Depois veio um revisionismo, né? Por exemplo, na social-democracia, o pessoal, a partir de 1890, por aí, uma parte começa a falar que a democracia em abstrato é o regime pelo qual se vai chegar ao socialismo. É um revisionismo do marxismo. Mas você não concorda, eu imagino. Não, de jeito nenhum. E quais foram os grandes pensadores aí do revisionismo, vamos dizer assim? Nós temos aí o social-democrata, né? A figura tradicional do revisionismo é o Bernstein. Mas toda a social-democracia que não foi para a defesa da Revolução Russa defendeu a ditadura do proletariado. Rosa Luxemburgo defendia a ditadura do proletariado. Ela não via a ditadura do proletariado, assim, no processo, da mesma maneira que Lenin e Trotsky viam. Ela fez críticas à Revolução Russa. Ela achou que certas coisas que foram feitas eram prejudiciais, mas não porque ela defendesse a democracia em abstrato contra a ditadura do proletariado. Não é isso. É um problema mais tático, né, do que um problema estratégico. Eu fui ver, quer dizer, ela criticava, por exemplo, a burocratização, quer dizer, a ausência de liberdade de expressão, quer dizer, era mais ou menos por aí, não era isso, Rui? Sim, porque ela achava o seguinte, ela tinha um preconceito que não se confirmou. Ela não soube corrigir isso diante da Revolução Russa, que era o seguinte, para você fazer a Revolução Socialista, você precisaria ter uma enorme unanimidade no interior da classe operária. Mas isso daí, a Revolução Russa mostrou que não é possível. Essa unanimidade não é possível. Você tem que, como é que se diz? Você vai enfrentar um país dividido. Não vai ter jeito. A pressão da burguesia é muito grande. Você só vai conseguir ter a maioria da classe operária quando o regime político se consolidar. Aí você pode, né, frear a influência da burguesia e atrair os operários para o regime. A Revolução Russa mostrou que é uma guerra civil muito dura. Nós temos que lembrar que na Guerra Civil Russa morreram quase 2 milhões de pessoas. Então, a classe não quer abrir mão dos seus privilégios, né, Rui? Nunca, né? Nunca aconteceu, pelo menos. Quer dizer, é possível, mas só quando ela sente que ela já não tem mais nenhuma esperança, né? Na verdade, o que você pode ter, na verdade, são classes sociais que vão... países, vamos dizer assim, em que as elites apostam no modelo de mais igualdade, mas sempre no limite da social-democracia, né? Não, mas pode chegar um momento, dependendo da extensão de uma revolução socialista, pode chegar um momento em que a burguesia de países secundários decida fazer um acordo. Então, mas, por exemplo, quando você pega os países escandinavos, né, que são vistos como exemplos de social-democracia, não foi uma ideia de ter mais coesão social, mais paz social e coisas do tipo? Sim, e evitar movimentos revolucionários? Foi porque a situação, depois da queda do nazismo, era muito difícil nesses países, né? A revolta popular era muito grande, a burguesia estava muito comprometida com o fascismo. Então, eles tiveram que lançar a mão de uma política muito excepcional, que foi a de sobrecarregar a burguesia para estabelecer a paz social, né? Daí vem o estado de bem-estar social dos países do norte, que foi o mais acabado possível, né?
Mas nem isso pode estar garantido para sempre, né? Quer dizer, isso aí não pode. Isso também está. O povão nunca pode ter isso como uma garantia, né? Chegou-se ao consenso, a classe dominante ficou boazinha e assim por diante. E aí, Rui, olhando, vamos dizer o seguinte, quer dizer, o que você pode falar sobre as experiências reais de ditadura do proletariado? Vamos lá, se a gente fosse falar de União Soviética, a China no começo, Cuba, Vietnã, enfim. Bom, primeiro eu queria esclarecer o seguinte: na minha opinião, a Coreia do Norte e Cuba são a ditadura do proletariado. A economia está nas mãos do Estado, não tem burguesia. Né? A gente pode falar, é uma ditadura do proletariado com esse defeito, aquele outro defeito. Pode ser. Também, né? Ninguém disse que o mundo é perfeito. Mas é a ditadura do proletariado, não tem a menor dúvida. A União Soviética, até o fim, era também a ditadura do proletariado, embora dominada por uma burocracia altamente privilegiada, muito reacionária do ponto de vista político. Eu sempre destaco que a Rússia do Putin é um problema para o imperialismo muito maior do que era a União Soviética. Vamos elaborar esse tema porque isso é interessante. Por quê? Porque a União Soviética tinha um acordo com o imperialismo. Ela se sujeitava a uma série de coisas, e o imperialismo também, ele tinha receio de atacar abertamente a União Soviética, atacar assim, invadir, qualquer coisa do gênero, né? Então criou-se assim, uma espécie de impasse, que o imperialismo foi aproveitando para ocupar o terreno e tal. Mas a burocracia fez o jogo do imperialismo. Ela fez um acordo, falou, então vamos fazer assim. O imperialismo nem sempre respeitou esse acordo, mas eles tinham um acordo. Agora, o Putin não tem acordo nenhum. O regime político da Rússia atualmente é mais fraco, é mais instável do que era o regime da burocracia. E, portanto, ele é muito menos conservador. Né? Por exemplo, isso que o Putin fez de ocupar a Ucrânia diretamente contra o imperialismo, eu não acredito que a antiga União Soviética viesse a fazer nunca. Quando eles invadiram o Afeganistão, muita gente pode achar que é muito parecido, né? Eles achavam assim que o imperialismo considerava que o Afeganistão era um problema da União Soviética. E era assim mesmo, né? Porque eles é que tinham uma intervenção constante na política do Afeganistão, a União Soviética. Eu li uma matéria muito interessante sobre isso, em que uma pessoa das relações exteriores narra uma conversa entre os russos e o Departamento de Estado norte-americano, onde os russos falam assim, mas por que vocês estão fazendo tudo isso? Somos nós. Nós não estamos querendo desestabilizar nada. Vocês nos conhecem. Aí o cidadão que escreveu a matéria, que estava conversando com ele, né? Falei, eu não falei nada, porque não é que eu ia falar para ele, mas a verdade é que a gente não podia aceitar mais isso. A Revolução do Irã tinha colocado toda a região numa situação de instabilidade. Aí os russos ocupam o Afeganistão, daqui a pouco eles bloqueiam, numa crise maior, eles bloqueiam aí o Golfo Pérsico. Nós não podíamos aceitar isso. Então, eles desestabilizaram a União Soviética porque a revolução no Irã havia antes desestabilizado toda a região. E aí eles acabaram derrubando o regime. Não derrubaram, né? O regime caiu meio caiu de podre. Mas teve uma participação do imperialismo. Eles financiaram a guerrilha afegã e tal. E eles desestabilizaram tudo, né? Aquela região agora é uma região desestabilizada. Ninguém sabe o que vai acontecer. Os europeus falam até em guerra contra a Rússia. Uhum. Isso nunca foi uma realidade durante a União Soviética. Talvez o imperialismo tenha pensado que a Rússia pudesse ser uma ameaça, sei lá, em 1946, vai. Mas, na maior parte do tempo, o imperialismo nunca viu a Rússia como uma ameaça. Eles sempre tiveram acordo no Oriente Médio, na África. Os russos, ao contrário do que muita gente pensa, a União Soviética
ela não impulsionava movimentos revolucionários. Che Guevara, por exemplo, no congresso, acho que da OAS, OLAS, não sei, uma organização que os cubanos criaram na década de 70, ele falou: a ajuda, na 60, na ajuda que os soviéticos dão aos vietnamitas é como aquelas pessoas que estão numa arena de gladiadores e ficam jogando água para a pessoa que vai ser devorada pelo leão. Esse é o Che Guevara que falou, não fui eu. Uhum. Isso daí é a realidade, né? A União Soviética não entrava muito em bola dividida. Mesmo na Coreia, que foi uma crise iniciada pela União Soviética, o Stalin ele ultrapassou um sinal aí. Mesmo na Coreia, quem sustentou o negócio foram os chineses, não foram os russos. E como é que você vê, então, Rui, o sistema da China? Você classifica como uma ditadura do proletariado também? Olha, eu vou ser bem sincero com você aqui, até porque eu não gosto de fazer, como é que se diz? Figuração. Muito tempo atrás, quando nós vimos aí a intensa atividade capitalista na China, nós chegamos à conclusão de que a China estava se transformando num país capitalista. Agora, eu tenho muita dúvida hoje sobre isso. Não é que eu esteja impressionado com o desenvolvimento econômico chinês, não é isso. Esse desenvolvimento, inclusive, tem muito a ver com o que existe de capitalismo lá. Que é difícil de entender o que está acontecendo na China. Pelo que eu vi, né? Por exemplo, no livro do rapaz lá do PCdoB, como é que é o nome dele? O Elias Jabbour? Elias Jabbour. Eu não li o livro todo, eu dei uma folheada, li algumas partes. No livro dele, ele mostra um sistema muito complexo de funcionamento da economia chinesa. E ele fala o seguinte, que a economia privada não é verdadeiramente privada. Ele fala o seguinte, que tem um controle muito grande do Partido Comunista, inclusive dentro das empresas privadas. Uhum. Eu senti isso quando eu estive lá. Você vai observando as coisas, né? Não são dados objetivos, científicos, é uma coisa uma impressão que você tem. Mas eu tive muita impressão de que aquela economia capitalista é meio que uma coisa artificial. Ela não é uma verdadeira economia capitalista. Os capitalistas, impressão que eu tenho, não mandam muito no Estado, não. E eu tenho a impressão de que as empresas chinesas elas têm um comissário político do Partido Comunista em todas elas. Só vou dar um exemplo. Um dia, né, a gente estava lá fazendo a turnê com a diretora do jornal Diário do Povo, maior jornal da China, né? Ela foi apresentada como sendo assim, presidenta do Diário do Povo. Uhum. Ela nos acompanhou durante todo o trajeto. E aí a gente parava sempre para almoçar, né? Eles ofereceram almoço em toda a turnê. Eu nunca sentei na mesa dela. Ela, obviamente, reparou nisso. No último dia, ela me chamou, ela pediu para alguém me chamar, falou, não, senta aqui e tal. Me chamou para... Né? Eles queriam conhecer as pessoas, lógico. Uhum. E tinha lá um executivo da empresa que a gente tinha acabado de passar. Só que o executivo, ele começou a falar, eu falei, esse cara não é executivo nada, esse aqui é um militante. Militante do Partido Comunista. Quer dizer, uma pessoa que é um militante muito bem formado, tudo, e ela tratava ele com uma certa deferência também, né? Ele falou do imperialismo, falou um monte de coisa, era uma discussão totalmente política com um militante político. E ele era executivo da empresa. Aí eu fiquei pensando, mas esse aí não é que ele é executivo da empresa. Ele é um agente do governo dentro da empresa. Agora, se isso funciona assim, eu não sei. Né? Precisaria pesquisar para dar uma posição verdadeira. A economia capitalista chinesa é muito artificial. Mas então se você faz essa descrição, quer dizer, então o sistema ele se enquadra nesse conceito, né, que a gente está discutindo, ou não? Ele poderia se enquadrar.
Também não digo com certeza que seja assim. Mas eu fiquei muito com a pulga atrás da orelha. Né? Eu tinha o negócio chinês como uma questão dada. Porque você esteve lá, né? Você viu? Agora, Você anda pelas ruas lá, você vai num shopping center, é a mesma coisa que São Paulo. Né? Tem lá tudo quanto é marca estrangeira, importante. Na rua tá cheio de carro caro, né? Tem muito carro da Mercedes, da Volkswagen, e assim das por diante. marcas deles mesmo. Né? Das marcas deles. Quer dizer, você vê que tem uma economia capitalista muito grande na China. Também é uma impressão, né? Mas, ao mesmo tempo, você sente que o controle do Partido Comunista Chinês sobre a economia é muito grande. Então, precisaria se fazer uma pesquisa, né? Eu não tive tempo, infelizmente. Eu estou com isso daí na cabeça, de fazer essa pesquisa, para ver em que medida a burguesia tem influência sobre o Partido Comunista Chinês. Porque se o Partido Comunista Chinês... Então, pelo que você fala, é mais o partido influenciando a burguesia do que o contrário. Exatamente. Se os altos funcionários do partido, nenhum deles é capitalista de verdade, então não dá para dizer que o país é capitalista. Uma ditadura do proletariado pode dar margem a um grande desenvolvimento da economia privada, não é incompatível. Então, né? exato. Então, o que a China mostra é isso, né? O que eu acho é que pode ser isso, eu não tenho certeza. Mas, por exemplo, na Rússia, o Partido Bolchevique, que era super ortodoxo e rigoroso, né? Eles fazem a NEP, a nova política econômica, onde eles dão uma grande liberdade para a economia capitalista. Não é igual à China também. Não chegou, pelo menos, a ser igual à China, mas eles dão uma grande liberdade. Eles, inclusive, propõem às empresas estrangeiras para virem trabalhar no país. O que a China está propondo agora nesse contexto de guerra comercial. Agora, aí tem uma questão interessante. O Xi Jinping, né, além de presidente, ele é um pensador, né, ele é um intelectual, ele é um formulador. E nos livros, nos discursos, ele coloca claramente, quer dizer, que, vamos dizer assim, quer dizer, a espinha dorsal do modelo chinês, que é o socialismo com características chinesas, é o Partido Comunista da China. Uhum. É o fato do Partido Comunista da China estar na centralidade de todas as decisões que são tomadas, né? Ou seja, você tem ali um partido que é como se fosse assim, o pilar de sustentação de todos, é o pau do circo, como diria ali o Delfim Neto antigamente. Isso e ele também... não, só para pegar um ponto, ele também fala que os países deveriam estudar o modelo chinês, que o modelo chinês está aí à disposição para ser adotado, né? E aí eu queria te perguntar, quer dizer, como é que você vê a situação hoje dos países periféricos? Vamos pegar os países da América Latina, da África, etc. e tal. Alguns mais ou menos desenvolvidos, né? Todos eles tinham como farol, né? O farol, vamos dizer assim, o império, né? Os Estados Unidos, a burguesia se inspirava no império, né? Para tentar implantar esses modelos aqui com maior ou menor grau de repressão. Aí você olha agora, quer dizer, eles estão vendo, pô, o império está colapsando, está tirando a máscara da democracia e a China está se oferecendo aí como uma nova civilização, vamos dizer assim. Nesse contexto, Rui, você vê espaço para novos modelos de governança política nos países da periferia? Não, sem dúvida nenhuma. Mas o problema é o seguinte: o imperialismo ele não é um fator nem acessório e nem exterior à sociedade brasileira. Ele é parte integrante do sistema de dominação. Então, quer dizer, sem uma revolução, no sentido mais literal da palavra, você não consegue fazer nada nem parecido com o que a China está fazendo. Porque o Brasil é um país escravizado pelo imperialismo. O imperialismo penetra nas instituições, domina boa parte da economia brasileira,
domina o Estado. Você vê, a dívida pública é, digamos assim, é o livro contábil da dominação imperialista sobre o Brasil. Domina o Estado, domina várias instituições dentro do Estado, domina os setores econômicos mais importantes e domina o regime político. Então, quer dizer, ou você se livra dessa excrescência que é o regime de tipo colonial que existe no Brasil, ou você não consegue fazer nada. Ou seja, então, Rui, por exemplo, vamos pegar o seguinte, quer dizer, então o Brasil não vai alcançar o desenvolvimento pleno por uma decisão consciente de classes dominantes iluminadas que olham para a China e vão falar, pô, a China está dando certo, vamos tentar fazer isso aqui de uma maneira e buscar um sistema político que nos leve até lá. Então tem que ter uma consciência popular para chegar a essa situação. Quem pode realizar isso é o povo. A burguesia brasileira é uma burguesia que ficou muito velha, muito antes de ser alguma coisa importante. Ela é uma burguesia decadente, sem nunca ter sido, né, uma burguesia, uma classe verdadeiramente dominante dentro do país. Basta ver, né? Um dos maiores símbolos do capitalismo brasileiro é a Rede Globo. É uma excrescência. Que é uma máquina do atraso, né? É uma âncora na sociedade brasileira. A âncora. Os grandes capitalistas, né? Aqui também muita gente se confunde, né? Eu não estou falando do dono do restaurante, nem do dono de uma determinada rede de mercados e tal. Estou falando dos grandes mesmo, né? Esses grandes, isso aí não tem salvação. Então, mas aí nesse contexto, vamos dizer o seguinte, quer dizer, se a burguesia não vai buscar o desenvolvimento, quer dizer, qual que é o papel hoje dos partidos de esquerda? Os partidos de esquerda, eles devem continuar propondo remendar a democracia liberal, que já colapsou? Não, eu acho que o problema é o seguinte: você pode e deve propor, né, a defesa dos direitos políticos do povo brasileiro. Mas você tem que ter consciência de que a possibilidade de que isso se realize no marco atual é muito remota, para não dizer que não vai acontecer. É importante você defender um programa, que é um processo de educação popular. Nós não podemos também ter uma política conspirativa diante do povo, né? O povo tem que saber o que você quer. Você pode ter a apresentação mais pedagógica possível, vamos dizer assim, mais levar o povo a entender as coisas de uma determinada maneira, mas você tem que dizer o que você quer. Então você tem que se opor às arbitrariedades do Estado, etc. e tal, mesmo que isso nunca conduza a uma democracia de fato. Agora, nós não podemos acreditar que nós podemos remendar esse sistema. Ele não é reformável. Ele, inclusive, digamos assim, se a gente for pegar o regime de 88, da Constituição de 88, ele já chegou no auge e ele já está num declínio bastante acentuado. Quer dizer, remendar um negócio que está num declínio muito acentuado é uma tarefa inviável. É como você querer reformar um prédio que está caindo, né? Ou seja, mas é mais ou menos isso que vamos dizer assim, que a social-democracia está fazendo no Brasil, né? É isso. O PT ele trabalha com essa hipótese de que a coisa é viável. Eu acho que o governo Lula, infelizmente, eu, por exemplo, não gostaria que fosse assim. Mas o governo Lula é a demonstração de que não dá para fazer muita coisa nesse terreno. O que é, na verdade, assim, quer dizer, a gente, o Rui, nem queria colocar como uma divergência em relação ao teu ponto, mas assim, eu pelo menos reconheço um grande mérito pessoal no presidente Lula, um grande esforço para fazer o melhor, etc. e tal, mas tudo que ele faz, e mesmo quando traz os resultados, isso não é reconhecido pela classe dominante. A classe dominante não reconhece absolutamente nada, né? E é isso que é frustrante, quer dizer, porque eles estão trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, para fazer com que o ciclo do presidente Lula chegue ao fim, mesmo quando ele traz mais crescimento econômico, mais desenvolvimento. Ou seja,
está muito na linha daquilo que o José Souza chama de elite do atraso, né? Uma elite que quer puxar o país para trás. Então você vê o seguinte, quer dizer, para que apostar nesse pacto, nessa conciliação com uma elite que está sempre puxando o país para trás, salvo raras exceções, quer dizer, obviamente, tal. Mas aí eu te pergunto, quer dizer, nesse sentido, você acha que os partidos deveriam estar falando, pelo menos, em socialismo abertamente? Quer dizer, olha, vamos buscar, para não falar em comunismo, para não falar em ditadura do proletariado, isso não tinha que estar, vamos dizer assim, como palavra de ordem hoje? Como horizonte? Palavra de ordem, não sei, mas como propaganda política, eu acho que sim. Se deveria insistir na propaganda que o capitalismo, o regime político está no fim da linha, o capitalismo levou o Brasil a um retrocesso extraordinário, né? Nesses, o quê? 40 anos? Não. 40 anos da chamada democracia, o que nós tivemos aqui foi que o Brasil perdeu mais de 1/3 da sua economia industrial. Não, mas houve avanços, né? Assim, quer dizer, a gente tem que reconhecer também, Rui, que o Brasil se modernizou, tal, aquela coisa. Obviamente, mas agora é o esgotamento, né? É o esgotamento. Não, tudo bem, houve avanço, mas de um modo geral, o Brasil andou para trás, né? Não andou para frente. Se o Brasil tivesse continuado o ciclo de desenvolvimento de antes da ditadura, hoje seria um país parecido com a China. Isso aí foi totalmente abortado. Então, quer dizer, o capitalismo deu o que tinha que dar e não vai dar mais do que isso. A gente vê. O pessoal não quer saber. O que eles querem aqui é entregar o que resta da economia estatal, que seria uma alavanca de desenvolvimento econômico. É uma bobagem alguém pensar que um país como o Brasil pode se desenvolver sem empresas estatais nos principais setores. É uma loucura, né? Economicamente é uma loucura. Então, eles querem entregar tudo, eles querem despossuir os trabalhadores, acabar com os direitos trabalhistas, acabar com a aposentadoria. Eles querem transformar o Brasil numa selva econômica total, né? Isso não dá para conviver. Mesmo que a gente não quisesse brigar, a briga vai acontecer, porque tudo tem um limite, né? Eles estão fechando em cima de um determinado limite. A crise do neoliberalismo, que levou a onda cor-de-rosa na América Latina, foi um primeiro aviso de que isso é inviável. Aí eles contornaram, acalmaram a situação, tiraram os governos nacionalistas, começaram devagarinho, agora já estão no Milei. Bom, isso vai explodir, não tem por onde. Então, Rui, aí você fala assim, quer dizer, no mínimo como propaganda a questão do socialismo, né? E por que não fazem, quer dizer, por que não fazem isso? Qual é o medo? O medo é o medo de que, vamos dizer assim, de que a população está tão, na verdade, alienada pela ideologia da classe dominante que não vai aceitar essas ideias, que seriam rechaçados no voto? Quer dizer, qual é a questão? Pode ter o problema do voto, né? Com certeza a burguesia ia fazer uma campanha muito dura se um partido do tamanho do PT adotasse um programa diferente, né? Não, você não tem partidos, por exemplo, europeus que se declaram socialistas e ainda assim chegam ao poder, eventualmente? Isso é uma farsa, né? Também não são, né, na verdade. Só tem no nome, né? Todo mundo sabe que é só uma conversa mole. O que eu acho que seria preciso, né, um partido como o PT, ele precisaria ter um programa de reivindicações concreto, né? Reforma agrária, reestatização da economia, estatização total do petróleo, que seria uma alavanca fundamental para o desenvolvimento, todo mundo sabe disso. Então, precisaria ter um programa de melhoria das condições dos trabalhadores diante do capitalismo, aumentar as aposentadorias, aumentar o salário mínimo para valer. Então, esse programa é que levaria os trabalhadores a se chocar com essa maquinaria reacionária que é o Estado, né, a dominação da classe capitalista no Brasil. Você precisa ter um programa que impulsione a luta das massas contra os capitalistas, né, contra os banqueiros, não pagamento da dívida pública, estatização dos bancos.
Quer dizer, mostrar para o país que nós estamos numa situação difícil e que as soluções precisam ser mais enérgicas. Mas é que tá aí a questão, o ponto é esse, quer dizer, como todos eles têm que passar pelo crivo do voto, da eleição, né? E a eleição, na verdade, é o que mantém a fachada democrática, e ninguém quer ir para o programa revolucionário, vamos dizer assim, quer dizer. Então parece que é o labirinto, né, Rui? É aquela coisa que ninguém encontra uma saída, né? Não, o PT não tem essa vocação, né? Não, mas assim, esquecendo essa questão de ser o PT ou outro partido, você não vê. Quer dizer, tudo bem, você se coloca como partido revolucionário, né? Mas e tem a ditadura do proletariado no seu programa. Mas então vamos falar de vocês especificamente, quer dizer, como chegar lá? O nosso partido luta com muita dificuldade, né? A principal dificuldade é que muita gente que apoiaria o PCO apoia o PT. Então, esse conflito aí para nós é complexo. A gente tem trabalhado isso de maneira a se aproximar dessas pessoas e tal, se aproximando do PT, numa série de coisas. Mas nós temos que colocar em prática isso que eu falei. Nós estamos lançando agora, né, como partido, vamos ver o que a gente consegue fazer. Uma campanha contra a dívida pública. Nós vamos para as ruas, vamos discutir com a população e vamos procurar dar até uma forma jurídica a esse problema. Não pagamento da dívida pública. Nós vamos lançar uma campanha pelo petróleo 100% estatal. Nós achamos a forma de não pagar a dívida pública, Rui, é fazer um pouco mais de inflação na economia, né? Quer dizer, inflacionar a economia, mas que a maneira, vamos dizer assim, quer dizer, em vez de dar o calote formal, é dar o calote informal, mas tem essa possibilidade, né? Mas tem a possibilidade de dar o calote também. Mas é mais traumático, né? Mais traumático. Mas alguém vai falar o seguinte: é muito complicado, imagina a crise e tal. Mas isso daí vai acontecer porque a crise vai se colocar. Foi o que aconteceu na Venezuela. Eles tiveram que estatizar os bancos na Venezuela por causa da crise. E não foi só a Venezuela. Teve um país do norte da Europa que fez a mesma coisa. Estatizou os bancos. Essa crise vai se colocar. Então, o negócio é se antecipar, né? Agora, lógico, para você conseguir fazer isso, você precisa de um grande trabalho de mobilização da opinião, né, do povo. Não vai ser do dia para a noite que você vai conseguir fazer isso. E esse processo de convencer as pessoas é um grande processo de educação política, né? Eu vejo muita gente falando assim, porque o pessoal precisaria ser educado para ter uma posição política progressista e tal. Não, na escola não vai acontecer. A educação tem que ser uma educação na luta política. Mas, infelizmente, a maior parte dos partidos de esquerda não tem essa... Também, nós temos que considerar também uma coisa, né, Atush? A política brasileira é uma coisa muito limitada, né? O pessoal não tem muitas luzes aí, em geral. Partidos não têm um programa definido, é muito oportunismo, é muita manobra, né? A cultura de que você deve defender um programa é vista assim até com chacota do pessoal. Eu tenho certeza que muita gente olha e fala assim, não, pessoal, tudo bem, boas ideias, mas isso aí não funciona de jeito nenhum no mundo real e tal. Então, quer dizer... Não chega ao poder, vamos dizer assim, né? É a cultura do fisiologismo. Se você não tem programa, você é um partido meio que de conveniência, né? O PT tem um... Inclusive é usado como argumento contrário, né, Rui? As pessoas chegam e dizem o seguinte, mas, poxa, tá vendo? Não adianta nada, quer dizer, podem ter as ideias, mas não elegem um vereador, por exemplo. É usado como chacota, inclusive. É usado. O que é bobagem, porque a eleição no Brasil depende muito do dinheiro, né? Depende do dinheiro e depende de outras coisas. Considerar esse problema de que não elege nenhum vereador é considerar que a eleição seria democrática, o que não é verdade, né? Você vê o Brasil saindo desse labirinto num prazo relativamente... 50 anos? Não, eu acho que nós estamos nos aproximando de uma grande crise política nacional.
dá para você perceber todos os sintomas, né? Bolsonarismo é um sintoma de crise política nacional. A polarização do bolsonarismo com os trabalhadores, que, como a esquerda não recolheu o desafio, não aparece desse jeito. Mas o bolsonarismo, ele é, no final das contas, assim como o trumpismo, uma ideologia contra o trabalhador. Né? Mas ele, por exemplo, o Trump aparece como sendo defensor dos trabalhadores dos Estados Unidos. Isso é porque a esquerda não age, a esquerda fica grudada no Partido Democrata. Uhum. Então a polarização ela parece muito distorcida, né? Mas há uma enorme polarização que vai da extrema direita à extrema esquerda. E essa polarização ela não é artificial e ela é um sintoma de que a crise vai se intensificar. Eu vejo muita gente falando assim: precisamos acabar com a polarização. Não, não vão acabar. A polarização tem um fundo econômico, tem um fundo social. A não ser que você modifique profundamente a economia brasileira, você não vai acabar com a polarização. Ela vai se acentuar. Então, quer dizer, mais cedo ou mais tarde, e eu acho que vai ser mais cedo do que mais tarde, o país vai explodir num confronto aberto entre a burguesia e os trabalhadores e o povo. Ou seja, e aí você tem, ou ele vai então para a ditadura ou para a revolução, se for isso. Exatamente. Abre-se essa dialética, né? Revolução e contra-revolução, que já tá presente potencialmente. Né? A polarização ela é um sintoma da situação revolução e contra-revolução. Isso precisaria ser bem entendido. Né? Infelizmente, a maior parte da esquerda não entende bem isso. Eles não costumam encarar os fenômenos de um ponto de vista bem objetivo. Né? Eles acham que política é uma coisa subjetiva, que depende do que está na sua cabeça. Não é bem assim. As transformações políticas são feitas por grandes movimentos de massas de pessoas, né? Como a Revolução Francesa, como a Revolução Russa. A Revolução Chinesa. A Revolução Russa, inclusive, ela confunde a cabeça do pessoal, porque o Partido Bolchevique era uma liderança tão profundamente consciente que parece que eles fizeram a revolução e não que as massas fizeram a revolução e eles se colocaram à cabeça, que eles fizeram um papel, mas não foram eles que fizeram a revolução. Uhum. Mas o problema da política são os grandes deslocamentos das massas da sociedade, da classe média, da classe operária, dos trabalhadores rurais, dos latifundiários, dos capitalistas, banqueiros. E a situação caminha para um choque, eu não tenho a menor dúvida disso. Tudo bem, mas num choque, Rui, sem consciência, né, fica muito difícil, né? Mais ou menos, né? Num momento de alienação completa? Não, a coisa assim, o problema da consciência é um problema complexo, né? Porque, veja bem, quando a Revolução Francesa aconteceu, ninguém diria que tinha consciência do povo, porque não tinha mesmo uma consciência integral do povo. Mas a elite revolucionária, ela tinha preparado o terreno com muita discussão, com muita publicação de materiais, etc. Eles tinham preparado o terreno. Não aparecia que eles tinham preparado, mas eles tinham preparado. Quer dizer, a preparação ela se dá numa elite, né? Apesar de que quem vai se movimentar é o povo, não é a elite. A elite é impotente sem o povo. A elite que eu digo assim, a elite do povo, né? Não a elite burguesia, milionários e tal. Uma elite mais um setor mais esclarecido, mais consciente, né? Na Rússia também, a revolução aconteceu, não foi obra do Partido Bolchevique. As massas se chocaram contra o regime monarquista e derrubaram sem a intervenção explícita do Partido Bolchevique. O Partido Bolchevique veio depois, né? Depois da primeira revolução, para organizar a tomada do poder 8 meses depois. Mas a revolução aconteceu independentemente do Partido Bolchevique. Mas o Partido Bolchevique havia preparado essa revolução.
As revoluções são produto das contradições da sociedade. Né? Não é uma coisa conspirativa. Ninguém vai fazer uma revolução por vontade. O país chega uma hora ele explode. Então você acredita na Revolução Brasileira? Sim, sem dúvida. Eu acredito porque eu acho que as contradições do Brasil elas são insolúveis pela via pacífica. E elas estão ficando mais visíveis, né? Ficando mais visíveis e mais gritantes. Por exemplo, o governo Lula ele engana um pouco. Como ele é um governo progressista, né, como ele não sai atacando duramente a população, né, não fez nada assim, fez algumas coisas que são antipopulares, mas no todo não é um governo agressivo contra a população, é um governo popular, inclusive. É um governo popular. Então, isso oculta. Mas a situação no Brasil é muito. A insatisfação é gigantesca. O PT ele oculta isso. Inclusive, a gente tem que considerar que o bolsonarismo é um produto da insatisfação também. É uma insatisfação canalizada para um lado muito conservador. Canalizada para repressão, para violência, para prisão, né? Contra a esquerda. Contra a esquerda. Exatamente. Aí tem a campanha da corrupção, então a esquerda é corrupta, e aí o pessoal moralista entra na onda. Exatamente. Mas muito interessante, Rui, um papo conceitual aqui, e a gente vai aprofundar essa discussão aí nas próximas entrevistas aí. Meio Obrigado raro. A você. Opa, oi? Meio raro na internet, né? É meio raro, né? Mas está tendo espaço. Eu acho que vamos dizer assim, o colapso está tão, vamos dizer assim, explícito, né? Que, aliás, tem muitas pessoas tomando consciência, né? Muitas pessoas que estão mudando de classe social. Não mudam de classe social, mas mudam de consciência, né? Na verdade. Esse debate é um sintoma também do agravamento da situação. Exatamente. Normalmente a gente não faria isso. Não ia achar que eu interessado. Não, e as pessoas vão se interessar e vão ver, peraí, tem alguma coisa acontecendo. Agora, o ponto é qual vai ser a faísca, né? Qual vai ser a faísca? Vamos esperar, quem sabe? Quem sabe aí tudo colapsa, quando tudo desmoronar, de repente abre aí um ambiente. Obrigado, Rui. Abraço a você. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.